eu acho que essa é a principal mensagem de tudo. Por que é importante a gente buscar o conhecimento da mente? Como é que ela funciona? Para isso. Para você perceber que você é capaz de parar, olhar para um pensamento e falar, pô, eu não vou para esse lado não. Se eu for para esse lado, vai dar errado. Mas como a gente não faz isso, a gente vai meio que assim, como se fosse uma bola de neve, vai indo no embalo. Você não parou para se dar conta de que esse pensamento não manda na sua vida? Você vai indo, e aí as coisas saem meio que esquisitas. Eu não gosto muito de usar a palavra errada, porque dentro da filosofia que eu sigo para a vida, não tem certo e errado. Não tem bom e ruim. Tem experiências mais gostosas e outras menos gostosas, né? Então não tem o certo e o errado. Mas se você puder parar, olhar para o seu pensamento, observar que esse pensamento não faz sentido nesse momento, ele não vai te conduzir para um final legal e feliz, você pode parar, respirar e falar, não, eu vou mudar, eu quero um outro pensamento agora, eu quero pensar de outro jeito, eu quero talvez buscar uma outra alternativa. Por isso é importante parar para reconhecer. Você não é esse fluxo de pensamentos loucos que a gente escuta todo mundo falando, né? Que, minha cabeça não para. A minha natureza é assim. Se eu não tomar cuidado, a minha mente passa o dia inteiro com 500 mil ideias diferentes. E isso não é um defeito meu, é uma qualidade, é uma característica. O que seria do mundo sem as pessoas que têm ideias, né? E o que seria do mundo sem as pessoas que organizam essas ideias e colocam elas para serem executadas? As coisas não funcionariam. Uma coisa que a gente pode mudar muito, transformar assim, de forma definitiva, através desse processo que eu chamo de reflexão, é como se fosse uma autorreflexão, eu chamo isso de meditação reflexiva, porque você vai refletir sobre pensamentos e emoções e a partir daí mudar um pouquinho o direcionamento de tudo isso. Então, uma coisa que a gente consegue, assim, evidentemente com essa prática é diminuir o que a gente chama de estresse. A gente diminui o estresse. E hoje existe uma certa confusão sobre o que realmente é o estresse. Nós estamos muito expostos a muitas informações, a muitas interferências, muitas influências. É muita coisa. Isso não existia, sei lá, um século atrás. Era completamente diferente, né? O volume de informações que nós recebíamos era outro, era completamente diferente. E aí a gente está confundindo um pouco o processamento dessas informações com o estresse. Isso não é estresse. O estresse é uma reação fisiológica. O estresse faz parte da fisiologia do ser vivo, não é só do ser humano. Por exemplo, se você colocar uma plantinha, uma planta que gosta de sol, num ambiente que não tenha luz, mas aqui do lado direito, assim do lado dela, tem uma janela. Então essa planta ela está submetida a uma situação estressante, não tem luz, ela precisa de luz e ela está sem luz. É uma situação de estresse para uma planta, que pode parecer inacreditável. Planta tem estresse? Não, é uma situação que oferece um certo estresse para que a planta resolva isso. Depois de um tempo, você pode perceber que a planta está com uma das hastes dela, o ramo dela, a folha dela, está indo na direção daquela janela que tem luz. Então, o estresse é o quê? O estresse é uma forma, é uma reação fisiológica que é inerente a todos os seres vivos para que a gente enfrente situações difíceis e não seja engolido pela situação difícil. Então, o estresse te faz reagir de forma inteligente, coerente e objetiva para vencer essa situação difícil. Então, a plantinha estava lá numa situação difícil, não tem luz. Isso gerou um nível de estresse nela e esse nível de estresse fez ela buscar uma saída. Qual é a saída? Bom, eu vou mais para lá um pouquinho e aí a plantinha vai se entortando. Isso acontece com a gente, na vida, no dia a dia. A vida é uma sucessão de situações diferentes a serem vividas. Umas apresentam um grau de dificuldade maior, outras têm um grau de dificuldade menor. Algumas experiências são super agradáveis da gente viver, como por exemplo ser pai, ser mãe, mas ao mesmo tempo elas têm um grau de dificuldade tremendo, né? Então a vida é essa sequência de situações e todas elas apresentam um embate, assim, né? É um enfrentamento.
Quando a situação é mais difícil ou até mais desagradável, quando uma situação não é bacana, não é gostosa da gente enfrentar, isso causa estresse, né? E o que está acontecendo com a gente hoje, nesse exato momento? Nós estamos encarando como situações desagradáveis e difíceis de serem enfrentadas quase tudo na vida, quase tudo. Esse volume intenso de informações nos leva ou para o prazer ou para a dor. E o sistema passa o tempo todo nos oferecendo o quê? Prazer, prazer, prazer. Compre o carro melhor, tenha a melhor roupa, tenha não sei o quê, passeie nos melhores lugares, trabalhe um pouco mais que você ganha mais dinheiro e você consegue fazer mais não sei o quê, mais não sei o que lá. Tudo isso é em busca de prazer. E o que vai acontecendo com isso? Para eu ter prazer, ao mesmo tempo que eu busco prazer, eu procuro me afastar da dor. E aí, coisas simples, mas que não são encaradas como prazer, são encaradas como dor. Se ela for encarada como dor, gera estresse. Vou trazer um exemplo bem simples, exemplo do dia a dia. Você acordou no seu horário, acordou cedinho, se organizou, tomou seu banho, tomou café da manhã, tá no prazo, no horário previsto que você habitualmente sai de casa. Daí você sai de casa, bonitinho, se dirigindo, sei lá, ou para o trabalho, ou tá indo primeiro levar filho para a escola, ou vai deixar o marido ou a esposa no trabalho, enfim, na sua rotina. E aí fura o pneu do carro. Fura o pneu do carro, e você imediatamente já pensa. Primeira coisa que a gente pensa, vamos falar bem a verdade, é um palavrão. Não tem como a gente não pensar, né? E logo depois, eu tenho certeza que se você fechar seus olhos e imaginar a situação, que você provavelmente já deve ter vivido, você vai se lembrar, nossa, foi exatamente isso que eu fiz. É muito comum que a gente comece a ter vários pensamentos em seguida, um atrás do outro, Como por exemplo, nossa, vou atrasar, não vou conseguir deixar meu filho na escola a tempo. Se eu não deixar meu filho na escola a tempo, significa que eu também não vou chegar no trabalho a tempo. Eu vou ligar pro meu chefe, então, avisar que eu vou chegar atrasado. Mas ele não vai acreditar na minha desculpa, ele vai achar que isso é uma desculpa esfarrapada. E ele vai falar que eu nem preciso ir hoje trabalhar, ele vai ficar bravo. Será que ele vai me mandar embora por causa disso? Será que eu corro risco de ser demitido? Então, nesses poucos pensamentos, já correram, sei lá, 1 minuto e meio, 2 minutos, e você não resolveu o problema. O problema continua. O único problema que existia de verdade, que era o pneu do carro furou, você não conseguiu resolver. Simplesmente porque tinha um monte de delírios. Então, é uma situação básica. Todo mundo que tem carro corre o risco de ter o pneu do carro furado. Só quem está a pé não tem esse problema. Se você tiver a pé, você não tem esse problema. Mas de carro, você tem que estar preparado para isso. Corre o risco do pneu do carro furar. Se furou, o que você tem que fazer? Ou troca o pneu imediatamente, ou procura uma outra forma de ir rapidamente para o trabalho, depois você volta e troca o pneu. Mas esse monte de pensamentos delirantes não te conduzem a nada. Muito pelo contrário. Só vão te distanciando cada vez mais da solução objetiva, que eu costumo chamar de sucesso na situação. É sucesso. Então deixa isso tudo para depois. Aprende a olhar para aquele momento presente e buscar a solução daquele momento presente. Como é que você faz isso? Você tem que identificar que esses pensamentos não são o que a gente chama de consciência ou o discernimento. É esse o nível que a gente precisa tentar acessar no dia a dia, né? O nível de consciência. Na consciência está o discernimento. É o discernimento que me diz, olha, tudo isso aqui que eu pensei é delírio, só me atrapalhou, só me atrasou. Eu vou nessa linha aqui, ó, e a solução do problema está aqui. E aí a gente começa a aplicar isso na vida.